Correção, então, dos exercícios da aula passada. No exercício A, ele pede para você achar o MMC de 18 e 24. Na parte superior da tela, eu coloquei os números primos principais que a gente vai usar, que é do 2 até o 13, tá bom? Existem mais números primos, vocês sabem disso, mas esses são os principais que a gente usaria no MMC, tá bom? Então, eu vou copiar aqui do lado, MMC de 18 e 24. Passo o traço aqui. 18 e 24, algum deles dá para dividir por 2? Sim, os dois números dá para dividir por 2. Então, 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Eu sempre começo pelo menor número primo, tá bom? Algum deles ainda dá para dividir por 2? Sim, o 12. Então, eu vou dividir aqui por 2, o 9 eu copio, 12 dividido por 2, 6. Agora, ainda dá para dividir por 2? Sim, o 9 ainda não dá, mas o 6 continua dando para dividir por 2. Copio o 9, 6 dividido por 2, 3. Pronto, nenhum deles mais dá para dividir por 2. Qual que é o próximo número, depois do número 2 dos números primos? É o número 3. 9 e o 3 dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ainda não acabou, tenho esse 3 ainda aí. Continuo dando para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E 1 dividido por 3 eu copio. Acabou aí. Deu 1 e 1, acabou. Vou multiplicar os resultados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. E 24 vezes 3, a gente monta aqui do lado. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 2 sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais um que subiu, 7, 72. Então, o MMC de 18 e 24 é 72. Agora, a letra B. MMC de 50, de 80 e de 100. Então, a gente vai colocar aqui do ladinho. 50, 80 e 100. Certo? Passo o traço aqui. Eles são pares. Por que eu sei que eles são pares? Porque eles terminam em 0. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são pares. Então, dá para dividir por 2. 50 dividido por 2. É só pensar qual que é a metade de 50. Metade de 50 é 25. A metade de 80, 40. E a metade de 100, 50. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Sim, o 40 e o 50. Então, continuo dividindo por 2 aqui. O 25 não dá, eu copio. 40 dividido por 2, a metade de 40 é 20. E a metade de 50, que a gente fez ali em cima, é 25. Ainda dá para dividir por 2? Dá. O 20 ainda continua dando para dividir por 2. Então, o 25 eu copio. 20 dividido por 2, 10. E 25 eu copio também de novo. Certo? Agora aqui, o 10 ainda dá para dividir por 2. Copio 25, 10 dividido por 2, 5, e copio 25 de novo. Pronto, agora nenhum deles mais dá para dividir por 2. Algum deles tem na tabuada do 3? Não tem, mas eles têm na tabuada do 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5, 5 de novo. Ainda não acabou aí, tem os 5 aí para eliminar. Então, ainda continuo dando para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Copio esse 1 aqui. 5 dividido por 5, 1. Acabou aí. Agora, eu vou multiplicar o resultado deles, certo? Multiplicando o resultado deles, então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, vamos fazer aqui. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 0 sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3 que subiu, 8. 80. E 80 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 400. Então, 400. Então, o MMC de 50, 80 e 100 é 400. Letra C. MMC de 72, 84 e 96.
Vou pôr aqui do lado 72, 84 e 96. Lembra que eu falei para vocês na letra B que todo número par termina em 2, 4, 6, 8, enfim. Aqui todos terminam em números pares, então todos dá para dividir por 2, certo? Então a gente pensa qual que é a metade de 72, ou simplesmente fazer 72 dividido por 2, dá 36, certo? 84 dividido por 2 dá 42, e 96 dividido por 2 dá 48, certo? Eles ainda são pares, ainda dá para dividir por 2. Então, vou colocar aqui, dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18, porque a metade de 36 é 18. 42 dividido por 2 é 21. E 48 dividido por 2 é 24. Todos não são pares, mas pelo menos 2 eu tenho pares, que é o 18 e 24. Então, eu vou continuar dividindo por 2. 18 dividido por 2, 9. 21, eu copio ele, porque não dá para dividir por 2. E 24 dividido por 2 é 12. Continuo dividindo por 2. O 9 e o 21 não dá, então eu copio eles aqui embaixo. 12 dividido por 2, 6. Continua dando para dividir por 2. Copio 9, copio 21. 6 dividido por 2, 3. Pronto, nenhum mais dá para dividir por 2, certo? Mas o próximo número, dos números primos lá em cima, é o número 3. Algum deles dá para dividir por 3? Sim, todos dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 3. E 21 dividido por 3, 7. E 3 dividido por 3, 1. Ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 7 copio e 1 copio. Tá, vamos lá. Por 2 não dá, por 3 não dá. Por 5. 7 dá para dividir por 5? Não dá. Mas dá para dividir por 7, porque o 7 é um número primo. Então, vou dividir por 7. Copio 1. 7 dividido por 1, 1. E 1 copia. Agora, eu vou multiplicar todo o resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3. Vamos fazer aqui do lado. 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96. 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 8 sobe 1. 3 vezes 9, 27. Com mais um que subiu, 28. E 288 vezes 7. Vamos lá? 7 vezes 8, 56. Sobe 5. 7 vezes 8, 56. Com mais 5 que subiu, 56. 57, 58, 59, 60, 61. Sobe 6. 7 vezes 2, 14. Com mais 6 que subiu, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2016. Então, o MMC de 72, 84 e 96 é 2016. Por fim, agora a letra D. MMC de 88, 120 e 385. Vou pôr aqui do lado. 88, 120 e 385, certo? Dois deles são pares, 88 e 120, então dá para dividir por 2. 88 dividido por 2, 44, e 120 dividido por 2, 60. E 385 não dá para dividir por 2, porque ele não é par, certo? Agora aqui, continua dando para dividir por 2, o 44 e o 60. 44 dividido por 2, 22. 60 dividido por 2, 30. 385 não dá para dividir por 2 ainda. Ainda dá para dividir por 2. Vamos lá, 22 dividido por 2 dá 11. 30 dividido por 2 dá 15. E 385 não dá, copio ele de novo. Agora aqui, algum deles dá para dividir por 2 ainda? Não, por 2 já deu, já acabou. E por 3? Por 3 eu tenho 15. O 385 não dá para dividir por 3. Então, eu copio 11. 15 dividido por 3, 5. E 385, eu copio ele de novo. Certo? Agora, não dá mais para dividir por 3, mas 2 deles dá para dividir por 5. Então, o 11 eu copio. 5 dá para dividir por 5? Dá 1. E 385 dividido por 5? 385 dividido por 5 dá
77. Tudo bem? Algum deles ainda dá para dividir por 5? Não. Qual que é o próximo número ali? 7. Dá para dividir por 7. O 77 dá para dividir por 7. Copio 11. Copio 1. 77 dividido por 7 dá 11, certo? Agora aqui, dá para algum deles dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Não. Qual que é o próximo número primo? Número 11. Então, dois deles dá para dividir por 11. 11 dividido por 11, 1. Copio esse 1 e 11 dividido por 11, 1 de novo. Passo o traço e faço a conta, tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, vamos fazer aqui, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 0 sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu, 120. 120 vezes 7, vamos fazer aqui. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1 que subiu, 8. E 840 vezes 11. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Soma aqui, 0. 4 mais 0, 4. 8 mais 4, 12. E 8 mais 1, 9. 9.240. 9.240. Então, esse número é o MMC de 88, 120 e 385. Vamos para a correção agora de MDC. Ele está pedindo, então, MDC de 18 e 15. Lembrando que no MDC, a gente circula aquele número que dá para dividir a linha toda, tá? Vamos colocar aqui, então, 18 e 15, certo? Passo o traço. 18 e 15, dá para dividir algum por 2? Dá, o 18. Então, vou pôr aqui 2. 18 dividido por 2 dá 9. E 15 dividido por 2 não dá, eu copio. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo número dos números primos? O número 3. Então, dá para dividir por 3. Os dois números dá para dividir por 3? O 9 e o 15? Dá, porque 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. Então, o 3, a gente vai circular ele, certo? Circulei o 3, vou continuar aqui. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Sim, o próprio 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1. 5 não dá para dividir por 3, eu copio. O 3 não deu para dividir a linha inteira, então eu não circulo ele. Agora aqui, não dá para dividir por 2, nem por 3, mas dá para dividir por 5. O 1 eu copio, 5 dividido por 5, 1. O 5 também não deu para dividir a linha inteira. Então, o MDC de 18 e 15 é o próprio 3. Beleza? Agora, o MDC de 90 e 120. Então, vou pôr aqui 90 e aqui o 120. Passo um traço aqui. 90 e 120, eles são pares, então dá para dividir por 2. 90 dividido por 2 dá 45, que a metade de 90 é 45. E 120 dividido por 2 é 60, porque a metade é 60, certo? Na linha de cima, o 90 e o 120 deu para dividir por 2, então eu vou circular o 2, porque dá para dividir a linha toda. Agora aqui, dá para continuar dividindo por 2, mas não a linha toda, mas vou continuar normalmente. 45 aqui, não dá para dividir por 2, e 60 dividido por 2 dá 30. Continua dando para dividir por 2, então eu coloco aqui 2, 45 eu copio, 30 dividido por 2 dá 15. Nenhum deles mais agora dá para dividir por 2, certo? Mas dá para dividir por 3. Então, coloco 3 aqui. 45 dá para dividir por 3. Eu sei que 45 dividido por 3 é a mesma coisa que... 45 dividido por 3 é a mesma coisa que 15, certo? E 15 dividido por 3 é 5. Então, o 3 dá para dividir a linha inteira, então eu circulo ele aqui. Continuando aqui a conta, ainda dá para dividir por 3, mas o 5 não dá. Então, vamos lá, 15 dividido por 3 dá 5, e 5 dividido por 3 eu copio, porque não dá para dividir por 3. Qual que é o próximo número depois do 2 e do 3, dos números primos ali em cima? É o número 5. Então, divido ele por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Lembrando que deu para ele dividir a linha inteira, então eu vou circular, certo? Acabou aqui, passo o traço. Multiplico somente os números circulados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Então, o MDC de 90 e 120 é 30. Agora a letra C, MDC de 22 e 35. Vou colocar aqui 22 e 35. Passo traço. Algum deles dá para dividir por 2? Sim, o 22. Então, 22 dividido por 2 dá 11. 35 não dá, eu copio. Algum deles dá para dividir por 2? Não. Por 3? Também não. Não tem 11 nem 35 no tabuado do 3. Mas dá para dividir por 5. O 35 dá para dividir por 5. Copio o 11 aqui. 35 dividido por 5 dá 7. Certo? Algum deles ainda dá para dividir por 5? Não. Mas o próximo número primo ali é o 7. E o 7 dá para dividir por 7. Copio o 11. 7 dividido por 7, 1. E qual que é o próximo número que dá para dividir o 11? Por ele mesmo, porque o 11 é um número primo. 11 dividido por 11 e 1, copio 1 aqui. E agora? Não deu nenhum número que deu para dividir a linha inteira. Então, aqui não tem MDC, certo? Esse, então, é o resultado da letra C. E agora a letra D, MDC de 210 e 450. Então, eu coloco aqui 410,450, certo? Passo o traço aqui. Os dois números são pares, os dois dá para dividir por 2. Então, eu coloco aqui por 2. 210 dividido por 2 dá 105. E 450 dividido por 2 dá 225. Certo? Os dois números deu para dividir por 2. Então, o que eu faço? Circulo esse 2 aqui. Certo? Agora, 105 e 225. O 105 dá para dividir por 3. E o 225 também dá para dividir por 3. Então, coloco aqui por 3. 105 dividido por 3 dá 35. 35. E 225 dividido por 3 dá 75. Certo? Ainda dá para dividir por 3. O 75 dá para dividir por 3. O 35 não dá, então eu copio o 35. Lembrando que aqui deu as duas linhas para dividir por 3, então eu circulo, tá? Então, vamos lá. Continuo aqui dividindo por 3. O 35 não dá, copio ele. E 75 dividido por 3 dá 25. Nenhum deles dá para dividir por 3. Qual que é o próximo número primo? Número 5. Então, o número 5 dá para dividir o 35 e 25? Dá. Então, vou dividir aqui por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 25 dividido por 5 dá 5. Os dois dá para dividir por 5. Circulo 5. Certo? Agora aqui, ainda dá para dividir por 5, mas não os dois. Mas tudo bem, tem que continuar a conta. 5 dividido por 5 dá 1. Qual que é o próximo número depois do 5? O próprio 7. 7 dividido por 7, 1. Copio esse 1 aqui. Vou multiplicar somente os números circulados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, MDC de 210 e 450 é 30. Beleza?